Estamos ao vivo, só para dizer que geralmente acontece da gente estar falando de alguém, alguma coisa. Sejam muito bem-vindos. Então vamos fechar os olhos, deixar a coluna totalmente ereta. Vamos respirar profundo e completamente. E vamos se abrindo na capacidade de realmente permitir que a verdade flua em nós e através de nós. E que todos os fios energéticos que foram sido conectados ao nosso campo de energia, que trouxeram as referências, não estavam conectados com a nossa essência, com a verdade daquilo que nós somos, que esses fios possam ser liberados e transmutados, requalificados e magnificados. Para de que fato a gente consiga entender que somos únicos, que fomos criados em perfeição pelo Altíssimo Deus do Universo, e como energia, somente o Divino cria energia, nós estamos num processo de constante mudança, de constante transformação, e na compreensão de que todas as transformações são necessárias, e que de todas as transformações o que fica de fato é a consciência. Nós vamos nos abrindo e permitindo manter no passado, que é do passado, honrando verdadeiramente tudo que a gente viveu e experienciou, da forma como a gente experienciou. Percebendo a importância de cada experiência para que pudéssemos chegar nesse momento de consciência, para que pudéssemos estar prontos para esse voo que estamos alçando, dentro desse curso, que é o curso de cura energética, que nos ensina a retomar a origem, a memória original, a perfeição da vibração, em cada nuance das nossas vidas. E nós vamos nos conectando com a gratidão de podermos estar todos aqui reunidos nesse momento planetário, um momento tão importante para o despertar de toda a humanidade, e nos perceber como um agente de transformação para a nova consciência, para a nova energia, pertencendo à grande raça humana, mas também a todos os seres sencientes que compõem aquilo que é vivo em Gaia. Dessa forma, tomando a consciência dos milhares de micro-organismos que habitam o nosso ser. Em profunda gratidão, honramos todas as consciências das nossas células também, que, embora individuais, nada mais são do que o Uno. Na consciência de que cada átomo gera molécula, e as moléculas vão gerando assim todas as nossas células, e as nossas células se agrupam por afinidade, formam tecidos, e os tecidos se agrupam e formam órgãos, e os órgãos se agrupam e formam sistemas, e os sistemas se agrupam e geram o corpo, a unidade que somos nós. E além do corpo, existe outros corpos, que são os seres humanos, que se agrupam e que vão formando esse corpo monádico maior em prol de um objetivo maior. Muitas vezes é levemente presente na nossa memória,
Então, nesse momento, nós solicitamos para a inteligência que governa em total equilíbrio através da lei da física, que a gente possa ser capaz de identificar todas as distorções que estão sendo criadas por nós, ou que foram criadas por nós, nessa ou em qualquer realidade, nesse ou em qualquer tempo, e que dessa forma, cada um seja responsável pelo seu amor, pela sua alegria, pelo seu bem-estar, pela sua plenitude, sem esperar do externo nenhum movimento para suprir todas as nossas deficiências e carências. E assim, dentro desse grande campo de energia, trazemos nossos mentores e benfeitores espirituais, equipe espiritual desse trabalho, para que a gente possa reverberar vibracionalmente, que é a única forma de mudança real, de atração, para que todos os seres sencientes possam encontrar o caminho da felicidade, para que todos os seres sencientes possam verdadeiramente ser livres do sofrimento de suas causas. Que possamos ter a consciência de que a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa leveza, a nossa liberdade, o nosso amor, o nosso prazer é cura para todos os seres. E que todos aqueles que tiverem coragem para manifestar a plenitude, o potencial máximo em suas vidas, estarão fazendo um movimento muito maior nesse momento do despertar, para a quebra de todas as distorções e de todos os condicionamentos que não nos trazem para a real felicidade. Que assim seja, assim é. Namastê. Então, nesse momento planetário, nada mais importante do que a verdade. E a verdade é algo que está interno para cada um. Por isso que a gente vem recebendo algumas ferramentas como a meditação e alguns processos como o yoga, que também é energia yin, que te propicia essa interiorização. Porque num primeiro momento é importante que a gente consiga olhar o que de fato está dentro de nós e que é significante para nós, que tenha um significado real para as nossas vidas. Porque a vida é nossa e a gente tem que se apropriar da nossa vida. O que acontece é que geralmente a gente se sente culpado de ser realmente dono e de ser realmente esse potencial máximo para a nossa experiência. Porque a gente é educado, a gente é ensinado que a gente tem que fazer muito pelo outro e menos por nós, porque isso é nobre. Só que quando a gente faz pelo outro, o outro não recebe, né? Essa é uma verdade. E a gente também perde um tempo muito importante de fazer por nós. E o fazer por nós é um caminho simples. É buscar o caminho daquilo que verdadeiramente nos realiza. Por que que eu me mantenho numa condição de não me realizar em todos os níveis da minha vida? Porque a gente tem que ver que a gente se relaciona com a gente mesmo, com a nossa saúde, com a nossa beleza, com a nossa abundância e prosperidade. A gente se relaciona em muitos níveis com os nossos ancestrais, com os nossos pais, com os nossos professores. Mas antes de qualquer coisa, o que determina a nossa forma de se relacionar com o mundo é a forma como a gente se relaciona com a gente, né? Então, isso vocês já ouviram N mil vezes e não tem ressoado de forma tão significativa a ponto de a gente realmente entender a verdade disso e ter coragem de trazer as mudanças que são necessárias para a nossa vida. Por quê? Porque a gente ainda valida que isso é ser egoísta, que isso é
se perder no processo espiritual, que isso é ficar muito material, né? E a gente tem muito medo desse castigo, na verdade, que seria essa lei do retorno, né? Para muitas pessoas aqui, que são muito bem esclarecidas já, às vezes a gente nem coloca o castigo como sendo do divino, de Deus, mas a gente transfere isso da mesma forma acreditando nessa lei do retorno, né? Que realmente a gente vai pagar por tudo aquilo que não é legal. Vamos apagar aquela luz, se vocês puderem. Só que o que a gente não pensa é quem determinou que não é legal, quem determinou que não é bom, quem que veio dizer pra gente que algo é errado, né? Então existe uma condição que foi criada pelo homem, por todo um sistema. E a gente está dentro desse sistema, no mundo manifesto, na 3D, sofrendo com esse sistema. Porque se ele funcionasse e as pessoas estivessem felizes e não estivessem adoecidas, não teria nenhum problema com o sistema. Mas o ponto é que isso é distorcido. Porque o divino, ele te possibilita você experienciar qualquer coisa que você queira. Porque o que é de fato sagrado é a própria experiência. É o próprio errar, é o próprio acertar. E a nossa comunicação com o divino, ela se dá através do nosso coração. Então, tudo que a gente sente, a inteligência que a gente acessa pelo nosso coração, ela é verdadeira, porque ela é uma comunicação direta com o divino. Então, quando a gente está na verdade, não importa o que você entende como certo e errado, mas existe uma vontade de viver alguma coisa, isso é verdade para você. Então, nada te impede de viver isso. E é bem importante, porque a gente fica se condicionando, a gente fica dizendo que é errado, que não pode. Isso a gente traz muito das religiões, traz muito da educação. Só que a gente nunca vai conseguir entender aquilo que funciona ou que não funciona se a gente não experiencia. Então não adianta a gente pegar uma verdade emprestada e tentar encaixar ela na nossa vida e fazer com que ela tenha um significado real. Porque pro divino não tem importância nenhuma se é certo ou errado. Não existe isso, né? Porque o que a gente atrai? Exatamente aquilo que a gente tem que viver. Existe uma lei tão perfeita, que nem é uma lei, mas é uma ordem, né, onde a consciência divina, ela estabelece tudo na perfeição, que é a física, que é o que rege toda a experiência da terceira dimensão, do mundo dual, né, da dualidade. Então, por mais que a gente queira usar a energia mental de que isso é bom, isso é ruim, ou julgar, o que vai determinar a nossa experiência é a nossa vibração. Então, independe do que eu falo, e sim como eu vibro. E dependente de como eu estou vibrando, eu vou atrair as situações para que eu viva e experiencie. E por mais que eu não queira experienciar, porque eu acho errado, porque eu acho que não serve, eu vou precisar experienciar, porque a experiência é o único caminho para que eu realmente consiga trazer lucidez, entendimento e, portanto, cura, né? Clareza. Então, se a gente entende que a experiência é sagrada, o primeiro passo é não julgar. A gente não deve julgar nenhuma experiência, porque ela não pode estar errada. Porque essa lei que rege tudo no universo, que mantém o equilíbrio geral de tudo no universo, é a lei que também está regendo a experiência do outro. E por mais que você diga, nossa, você está fazendo tudo errado, ele não está fazendo tudo errado, ele está experienciando. E é um direito do outro experienciar, porque é a única forma que de fato ele vai aprender. E às vezes a experiência, ela te leva para o uso de drogas. Ok? Quantas pessoas usaram drogas, experienciaram e saíram das drogas. E as mães entram num desespero total com isso, porque consideram que isso é a pior coisa que pode acontecer, porque a gente vem dentro daqueles critérios de julgamento muito mundano.
E toda essa severidade em relação à experiência, todos esses condicionamentos e toda essa punição e todo o medo e a culpa que a gente coloca e fortalece no sistema é o que de fato gera o adoecimento. Né? Então, eu tratando pessoas que são dependentes químicas, o tratamento delas está muito relacionado com o fato delas não sentirem mais culpa. Porque o que acontece? Elas começam a sentir que elas não conseguem ter nenhum controle sobre elas e que elas não conseguem corresponder com o que o mundo quer que elas correspondam. E nesse sentido, elas fracassam tantas vezes que elas não conseguem ter mais a força para a mudança. E por que a Igreja Universal ela é tão forte para dependente químico? Porque a Igreja bota uma força muito grande no divino e diz que Deus vai fazer, que Deus vai fazer. Você já não acredita em mais nada do que é seu, da sua força, porque você está desacreditado e o mundo fala, aí, viu, de novo você está fazendo isso e tal. Que quando vem uma força superior, você realmente consegue ir lá e fazer. Mas essa força é interna, porque a gente não está separado do divino. E assim, para quando a gente come, né, excessivamente, ou para todos os vícios que a gente tem, porque a gente tem N mil vícios. A gente tem vícios emocionais, vícios de relacionamento, a gente tem todas as compulsões e impulsos, né, e que a gente chama de autossabotagem. Mas o ponto é que a gente precisa realmente experienciar. E o que impede a gente de integrar a experiência é o julgamento. É a condição que a gente dá. Porque eu estou experienciando achando que eu não deveria experienciar, que aquilo é um problema, que é um erro, que não deve, que não sei o quê. Então eu nem integro a experiência e fico no critério, no julgamento, que está muito relacionado com esses campos mórficos da terceira dimensão. Consegue entender? Faz sentido para vocês? Sim. Tá. Então a cura energética, o que ela é? Ela é um caminho que eu vou transmitir para vocês de poder requalificar todas as distorções que a gente criou em relação à nossa experiência. E não importa quando você criou, mas você criou, porque senão você não teria isso na sua vibração. Às vezes, quando eu valido, eu crio aquilo como uma realidade para a minha vida. Então, eu estou lá na minha experiência e eu começo a validar a doença como alguma coisa muito difícil de ser curada. Então, eu vejo uma pessoa que morre de câncer, outra que morre de câncer, e daí eu valido isso. Eu falo, o câncer é arrebatador, ter essa doença é uma sentença de morte. Eu vou validando isso pelo que eu vejo, e aí eu acabo gerando uma condição para a minha experiência. Então, eu tenho que viver o câncer para entender que existe muito mais do que aquilo que eu interpretei. Com base em quê? Uma distorção. Distorção que eu criei quando eu julguei, eu não consegui ficar na neutralidade. E aí o que eu faço? Eu preciso entender o câncer. É como se eu estivesse dizendo assim, por que as pessoas morrem? Disso, eu preciso entender isso. Eu escolho atrair essa realidade para minha vida. E a única forma de entender é passando, experienciando. Então, quase tudo que a gente vive por validar e porque a gente está numa distorção do julgamento. Então, toda vez que eu julgo, eu estou distorcendo porque eu não estou acessando toda a verdade. De forma rasa, tem uma compreensão que é distorcida e a experiência me traz a mesma experiência do que eu julguei para que eu possa curar e requalificar aquilo. Porque quando eu estou passando, eu sou o protagonista, o personagem principal. Aí é tudo diferente comigo. Quando o outro está passando, ele é isso, ele é aquilo, ele não entende, ele não... Você às vezes está tendo a mesma atitude, mas você entende a sua dor, o seu sofrimento, a sua limitação, os problemas, a sua família. Então, para você é outro peso, né? Então, a gente tem que entender que cada um é o personagem principal da sua vida. Para cada um se entende fazendo a coisa certa, muitas vezes. E realmente, cada um está fazendo a coisa certa. Porque é aquilo que cada um pode. Porque se pudesse mais, estaria vivendo de uma outra forma. E é a própria experiência que vai trazer essa resposta.
para cada um. Então, assim, a gente tem que entender primeiro o que a gente está fazendo aqui, que é experienciando, para que a gente possa olhar determinadas coisas, entender a distorção e perceber, a partir da verdade do coração, o que de verdade eu quero viver e mudar. Porque constantemente a gente pode mudar. Quando eu cheguei aqui no curso, vocês não conseguiram trazer pela verdade do coração de vocês o que vocês queriam viver. Vocês trouxeram questões do condicionamento. Então, eu acho que eu preciso de mais dinheiro, eu acho que eu preciso de mais não sei o quê, eu acho que eu preciso ter independência financeira, né? Então, cada um veio trazendo aquilo que acredita pela mente que é o caminho para a felicidade. Mas nenhum conseguiu responder o que de fato está no coração, o que você quer no final de tudo. Você quer o dinheiro para quê? O dinheiro pelo dinheiro, ele faz o que na sua vida? Então, na verdade, pulando isso que você acha que é o caminho para a sua felicidade, o que é que você quer para a sua vida? Então, é essa a pergunta que a gente tem que começar a se fazer para que a gente encontre esse caminho da verdade. Então, eu quero não depender do meu marido, mas por quê? O que você quer com isso? Na verdade, entende que ninguém conseguiu responder o que quer? Simplesmente o que a mente disse que é importante para se conseguir, o que vocês nem sabem o que querem. Então você vai validando muitas vezes pelo sistema, que é errado depender, que você precisa ter liberdade, porque senão a relação fica assim, assado. E não é isso. Não é essa a questão. A questão ela está muito mais profunda, muito mais interna. Então se a gente se perguntar hoje o que a gente quer de verdade, a gente começa a entrar no caminho que é o caminho da coragem, da liberdade, da independência emocional, porque a gente começa a se conectar com a gente. A partir dessa pergunta interna que precisa ser respondida por nós. O mundo externo não vai conseguir responder isso pra gente, né? E a gente tem que honrar a experiência. Você tem que entender que você pode viver tudo no potencial máximo. E que essa experiência vai acabar. Ela não vai ser uma experiência para o corpo físico e aqui nesse momento. Então, que a gente tem que trazer tudo isso para o corpo físico. Então, por que não estar no potencial máximo? Por que não viver todas as possibilidades que eu posso viver daquilo que eu quero viver? Né? Então, isso é muito importante e esse tem sido o que eu vejo de mais desafiador quando eu estou atendendo pessoas. Porque parece que a gente não se dá o direito de viver a nossa vida. E para que a gente tenha o direito de viver a nossa vida, a gente tem que começar a entender que o outro tem o direito de viver o que ele quiser da vida dele. Porque a vida é dele. E não importa se ele vai sair com outra mulher. É a vida dele, a experiência dele, é aquilo que ele precisa para a experiência dele. E é a verdade dele. Porque o que adianta ele estar com você, do seu lado, vivendo uma mentira, em sofrimento, sentindo um monte de situações, te culpando. Isso resolve o quê? A condição de não permitir que o outro viva, ela gera o que de bom para você? De verdade para você estar vivendo com ele alguma troca, né? Então a gente dá muitos nãos, a gente dá muita condição limitante para a vida e para a experiência do outro. Já que eu me limito, já que eu não me permito, já que eu estou dentro da condição, você também tem que corresponder dessa forma. A vida é assim, a vida é uma merda, os relacionamentos todos caem nisso, é uma merda também, e a gente vai vivendo como? Se mantendo na sobrevivência, porque é isso que a gente tem que pensar em primeiro lugar. Óbvio, a gente tem todo um cérebro que é projetado para isso, a gente tem toda uma condição para sobreviver, só que a gente já é um ser muito mais, com muito mais possibilidade de começar a fazer escolhas pela consciência do que quando a gente era primitivo. Só que a gente está usando um cérebro reptiliano, primitivo, de sobrevivência. Então eu luto pela recompensa e eu me protejo, eu me defendo, né, de todos os ataques possíveis. Então eu quero isso para sobreviver e eu me defendo de todos os ataques do mundo, tá? Só que essa não é uma condição
para o ser humano nesse momento planetário. Porque todo mundo que está aqui veio fazer uma grande mudança no planeta, uma grande transformação. E a transformação não se dá no externo se ela não estiver internamente. Né? Então, é necessário que a gente realmente comece a liberar esses fios. Esses fios que determinam como é que eu tenho que viver. São fios energéticos, ganchos energéticos que a gente muitas vezes joga e fica dentro de campos mórficos. Por isso que eu falei, ontem deu um super auê na minha rede social, porque eu postei algumas fotos minhas com a lã. E a gente realmente fez uma tatuagem, que é essa aqui, ó, que fala, a minha tatuagem tá dizendo Shakti, amor e coragem. E a dele tá Shiva, amor e coragem. Isso não veio porque a gente está se relacionando, porque isso é um pacto de amor eterno, como as pessoas pensam. Essa tatuagem veio porque a gente entendeu a importância desse momento de estar baixando um campo de consciência novo, primeiramente nas nossas vidas. A gente está fazendo uma tentativa real de viver um relacionamento de uma outra forma, de uma forma que é totalmente diferente de tudo aquilo que a gente já sabe que não dá certo. Só que isso é uma tentativa, a gente não sabe onde isso vai dar, né? Principalmente porque o mundo externo todo fica assim, vamos ver até quanto tempo isso vai dar, vamos ver quanto tempo esse amor dura. Ao mesmo tempo que todo mundo quer ver uma possibilidade de um relacionamento novo existir, todo mundo torce para que ele não exista, para que você não tenha que sair da sua condição. Porque quando o outro falha nessa tentativa, ele te coloca num lugar muito seguro de tipo, não, tá certo. Não existe outro caminho, é isso mesmo. Porque a gente primeiro aprende que a gente não pode ter tudo. Isso é uma coisa que a gente vem ouvindo. Não dá para ter tudo, né? Não é? A gente não ouve isso. Então, o tempo inteiro a gente vai validando que a gente não pode ter tudo, então por isso a gente vai aceitando. Aceitando várias condições que não estão boas, mas que nos adoecem. E, na verdade, quem falou que a gente não pode ter tudo? Cada um pode ter tudo dentro daquilo que quer viver. Porque a gente coloca a nossa energia, direciona a nossa energia e constrói a experiência que a gente quer ter. Porque a gente tem essa capacidade de construir. E as pessoas querem muito saber se a gente está namorando. Só que, na verdade, por que você quer saber que tipo de relacionamento o outro está vivendo? Porque você quer entender quais são os códigos, quais são os condicionamentos que aquela pessoa entrou. Então, se eu só sou amigo, o que eu posso fazer quando eu só sou amigo? Nada. Conversar. Eu posso conversar, eu posso passear, É no sexo. Há uma distorção absurda. Né? Porque eu sou amigo. Mas quando eu sou amigo também, eu posso, se eu for solteiro, sair com várias pessoas. Entre aspas, porque as mulheres não podem também. Ser mulher já traz várias condições para você ser mulher. Mas vejam bem, quando eu namoro, eu já tenho determinadas regras que eu tenho que cumprir. Porque o outro já fica pensando assim, você namora com ele? Mais, né? Ele namora com você? Então tá, então tô te vendo. Tô vendo esses dois. Se ele te encontra em algum lugar, ele fala, opa, cadê o namorado? Deixa eu cuidar. Tem namorada. Por quê? Porque existem várias condições para quando se está namorando. Sim. E quanto tempo você namora? Um mês. Em um mês pode determinadas coisas. Depois de muito tempo já não pode mais. Você já tem uma outra situação. Isso tudo são condições que a gente vai validando, né? E aí o mundo vai te dizendo que é assim e você vai aceitando que é assim. Você nunca pensou sobre isso. Simplesmente você corresponde a isso. E se você casa, aí fodeu. Fodeu não. Porque não existe várias possibilidades que no namoro ainda era aceitável. Não é isso? Então passa a ser tudo muito mais escondido, né? E muito mais pesado. E a gente se prepara para casar. E o casamento é a reta final. Não é isso? Então quando casou, acabou.
Consumado. Não tem mais nada além disso no se relacionar. Não é isso? E aí você vem com várias situações do que é o casamento. Como você tem que se comportar, como você tem que corresponder. Não é assim? Ok. Por que a gente não consegue viver um relacionamento sem dizer, ó, a gente está namorando agora, a gente está noivo agora, a gente está casando agora? Por que a gente precisa ir para essa condição? Vocês já pararam para pensar? Você sentir segurança. Segurança. Cobrança. Segurança é o quê? Controle. É controle. E controle vibra o quê? Medo. E medo é a energia contrária ao amor. Né? Então, assim, por que eu quero controle? Eu quero controle numa relação. Por que eu quero controlar e não amar? Só amar. Falta de amor próprio. Vocês já pararam para pensar? Tem medo de se machucar. Medo de sofrer? E aí, qual é a questão do controle? É uma defesa, né? Eu acho que cria esse através do aceito. controle. É ser aceito pelos outros. Porque você desconhece essa outra forma essa outra dinâmica. Quando isso não acontece, aí quando A você gente não sai confia, disso, né? Na verdade. você faz. A gente não confia, né? Mas confiar no quê, gente? Vocês só precisam Nossa. amar. Entende que a gente Uma só precisa segurança, amar? A gente verdade. não precisa que o outro faça mais nada a não ser amar. Por que a gente dá tantas condições? É cultural, né? Eu acho que é uma questão da sociedade, né? Uma coisa que foi já. Imposta. Que senão você tá Condicionado, fora é do uma padrão forma de da bolo, sociedade. né? É uma forma de bolo. Você entende? É um molde. É um molde, exatamente. É um limite. Tanto é que você começa a namorar há muito tempo, já vem a cobrança. Você vai casar quando? Não, e quando casa, assim, Não, quando vai ter mas a filho? questão que eu vejo é que as mulheres que estão só se relacionando, elas ficam desesperadas. Elas, não, para pelo menos namorar. Ué, mas e aí? A gente só tá ficando? Ou e aí? A gente só tá se falando? Quem E aí? A encaixar gente só naquele tá se modelo, né? encontrando? E aí? A Encaixar. gente só tá transando? O que vocês querem? Na verdade. Ser Construir. amado. Construir. Amar e ser amado. Não, mas aí você deixa de lado a condição da troca e da experiência que está acontecendo para ter uma condição que te traga uma falsa sensação de segurança. O que você quer? Você quer que o outro te ame mais do que você ama. Ou te ame igual, na verdade. Você quer medir algo que é impossível, o sentimento do outro. Porque se ele me amar igual, então tudo bem, eu posso relaxar. Agora, se ele me amar menos, aí eu tenho que dar umas raladas na cabeça dele. Não é isso? Para ele aprender que ele tem que me amar igual. Então, o tempo inteiro a gente está criando essas condições, que no final vão gerar aquilo que a gente chama de aprisionamento. Então, a gente vai gerando condições, obrigando o outro para estar com a gente, aceitar condições para estar com a gente. E a mulher usa muito o sexo para isso, né? Então, qual é a primeira coisa que fica uma merda no relacionamento? Sexo. Por quê? Porque você usa o sexo para tudo isso. Daí o cara não correspondeu, não tem sexo. Assim, tipo, a primeira coisa que eu faço é não vou transar. Não fez a coisa que eu queria? Ah, não, foi muito grosso. Ah, não, tá não sei o quê. Ah, não tá correspondendo. Como se o sexo fosse pro outro, não para você. Não para te satisfazer, mas sim para controlar. Então, o tempo inteiro a gente está vivendo relacionamentos para controlar. E a gente acaba ficando viciado no controle. E a experiência, que é uma coisa muito mais importante, que é da onde a gente vai se alimentar, a gente deixa de lado, né, dentro das relações. Isso é no geral, em todas as relações. Por isso que a vida acaba ficando muito pesada, porque você não está se alimentando daquilo que é mais importante. Você só está na energia do controle para se defender. E dentro disso, eu crio várias situações que não são verdadeiras. Então eu estou mentindo, porque na verdade eu quero viver um monte de coisas que eu digo que para mim não tem importância, mas tem, né? Porque qualquer pessoa que entra, uma pessoa incrível, linda, maravilhosa, gostosa, fala, nossa, eu quero essa experiência. Para mim, muitas vezes. E ver uma pessoa linda, amorosa, carinhosa, não sei o quê, e que, putz, tem um potencial incrível de te levar às loucuras, você não quer. Ah, não, eu não quero.
porque eu tô bem resolvida, porque espiritualmente, enfim, não sei. Mas eu não quero, não preciso. A gente sabe, as mulheres não são iguais aos homens. Enfim, não sei. A gente vai pondo muita condição. E aí a gente vai se distanciando, a gente vai validando tudo isso. As mulheres não são iguais aos homens, o sexo para a mulher não tem a mesma importância. A gente não precisa disso, não precisa daquilo. A gente vai se anulando dentro daquilo que a gente poderia estar experienciando. Porque eu não preciso disso. Nós somos intelectuais, porém burras, né? Porque, sinceramente, você está se distanciando de toda a experiência que é a mais incrível para você, para sua vida. Então você é superior no nível do controle. Então, eu controlo, eu não traio. Eu controlo, eu não sinto. Eu controlo, não é tão importante isso, não é tão importante aquilo. Só que quem mais se frustra, quem mais fica no vazio. E você passa a ser esse modelo para os seus filhos. Sente, né? É assim que você educa os seus filhos, mostrando que a gente tem que abrir mão de várias coisas que são menos importantes do que a segurança na vida. E assim a gente vai dizendo para os filhos, abram mão da felicidade de vocês. Porque nós somos exemplos, né? Então, numa determinada idade, eu já não posso um monte de coisa. E quem disse que você não pode um monte de coisa? E por que você validou tudo isso, que você não pode um monte de coisa? Porque não é bonito, e aí também não é chique, e também não é educado. E também não pega bem, e também não sei o quê. Quantas coisas negativas, quantos nãos a gente dá para nossa experiência? E por quê? Porque o outro vai pensar algo. E quem é o outro que está todo agravado, todo fudido, que está todo insatisfeito? Quem é o outro? Por que você se preocupa tanto com o que o outro vai pensar? E o outro não pode pensar algo porque eu tenho que controlar o outro, eu tenho que ser melhor do que o outro. Eu tenho que provar para o outro que eu sou incrível, porque assim eu controlo o outro. Então a gente vive uma vida de controle, onde eu tenho que corresponder para ser superior e ter condições de que o outro valide que eu sou uma pessoa incrível. E eu abro mão da verdade. Então, quando eu venho para o curso e pergunto para vocês o que vocês querem, vocês vêm com os condicionamentos. Vocês não vêm com a verdade, né? E assim, a vida vai passar, você atropelou, morreu. E a gente tem que pensar o potencial que é essa experiência nossa. E quantas coisas a gente tem que trazer a partir da nossa verdade como modelo, exemplo, para que os nossos filhos... Quem aqui quer que os filhos abram mão da sua felicidade? Seja ela qual for, por uma condição. Ninguém quer. Então, por que vocês dão esse modelo? Esse exemplo? Quem é que quer que a filha, mulher, acabe entrando em todas essas condições e se anule? Ninguém, mas não adianta você virar, depois que você está frustrada e está validando isso, continua validando isso e fala, minha filha, olha, você precisa ser livre e feliz. Ela não tem um modelo, ela não vai acreditar naquilo, ela tem segurança naquilo que ela viu que funcionou, que deu certo na sua vida. Então, isso acontece muito. A gente fala uma coisa, mas a gente não tem coragem para viver aquilo que a gente fala e muito menos aquilo que a gente quer. Então, o mais difícil do trabalho da cura energética, que eu vejo, é justamente a gente conseguir entender como usar isso, essa ferramenta. Em que momento usar, né? E como requalificar coisas que várias vezes eu não quero abrir mão. Porque eu vou dizer, ai meu Deus, mas tudo bem, já estou acostumada a estar nesse lugar. Né? Então, por que a gente não muda, mesmo sabendo que não deu certo? Por que você não sai de uma relação mesmo sabendo que ela não deu certo? Porque a gente já sabe, ou não? Medo. Oi? Medo. Medo do quê? De ser feliz. A gente sempre tem medo de ser feliz. Você está apaixonada, você está com medo. É impressionante. Você está no auge do ai, que sensação boa. Você fala, não posso sentir isso de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Vamos voltar, pé no chão. Deixa de sentir. Vamos viver porque
a felicidade, a vida, ela é um turbilhão de emoções. Você não vai deixar de sentir. E a gente não quer sentir. Porque o controle é tanto que quando eu começo a sentir, eu tenho medo. Eu não quero ter a experiência, na verdade. Né? Então isso é muito importante da gente pensar. Quantas pessoas têm a capacidade de pegar o seu dinheiro e realmente fazer o que quer com ele? Não, você precisa guardar, cuidar, pensar, fazer um plano de saúde, porque você vai ficar velha, doente, fodida e não vai ter grana ainda para pagar o médico. Entendeu? Então você vai guardando dinheiro para essas coisas. É isso que você vai fazendo. Vamos fazer um plano de saúde, porque a gente vai ficar fodido na vida e vai acabar assim? Vamos não sei o quê, porque a gente vai se dar mal e a gente já tem que pensar que a gente vai se dar mal ali. Vamos fazer um contrato de acordo, porque a gente vai se separar e quando a gente se separar isso vai dar uma merda. Então a gente vai vivendo a vida assim, fazendo várias projeções e colocando energia em tudo que você não quer viver. Você não bota energia no que você quer viver. Né? Então assim, só que isso, gente, é muito importante de ser visto, porque a vida é de cada um, é a nossa vida, a nossa possibilidade de viver. E assim, ontem eu coloquei as fotos lá na rede social. Tá todo mundo achando que eu tô casada. Entendeu? Eu nem tô namorando e nem transar a gente transou. E tá todo mundo sentindo tesão, libido, que incrível. A galera comenta muito. Os comentários. Não, bizarro. Os comentários já foram fogo. Tipo assim, e eu só tô observando o que faz a pessoa pensar, nossa, estão vivendo, não sei o que, não, a gente não tá vivendo nada. A gente está simplesmente vivendo o amor, porque o amor é uma coisa tão séria assim, a ponto de que tá amando, tá se relacionando. A gente tem que se relacionar, você tem que estar no namoro, só porque a gente falou que tá se amando. Ué, não seria o caminho natural se amar? Porque eu amo um monte de gente e muito facilmente eu vou sair aqui amando vocês. Então não é por isso que eu tô transando com vocês, eu tô. A gente pode até tentar depois. Mas não é assim. É tão distante para as pessoas essa questão. Né? E aí, quando a gente para pensar, a gente está realmente sustentando uma nova forma de se relacionar, trazendo muita verdade, com a capacidade de permitir que o outro viva o que ele quiser viver. Então, se amanhã ele sair nas redes sociais beijando uma gostosa, ferrou. Porque vai todo mundo pensar, coitada da mão, o cara era filho da mãe, traiu ela, tá beijando uma gostosa. Ninguém pensa, porra, que bom, né, que ele tá vivendo isso. Entendeu? Então, assim, a gente já tá tão condicionada com uma situação que a gente já vai colocando tudo dentro de caixinhas, cristalizando. E realmente ele pode viver o que ele quiser, porque não tem problema em relação ao que ele vai viver, a vida é dele. Eu posso viver a minha também, o que eu quiser. A gente faz o melhor possível para cada um. Eu faço por mim, eu não espero que o outro faça. Eu não espero que o outro corresponda, eu não espero que ele me ame. O que eu quero é eu amar, porque isso é bom, a gente amar. Então ele não tem obrigação nenhuma de me amar. Ele tem o direito de me amar ou não me amar. E eu não vou punir o cara porque ele não me ama. Eu não vou castigar ele porque ele não me deseja. Entendeu? Porque é um direito dele. Agora ele é obrigado a mentir pra você. Porque se ele não te desejar, você vai castigar. Ele não tem o direito de não te achar desejada, gostosa, não querer transar com você. Ele não tem o direito de não querer estar com você quando você tá um saco de chato. Imagina então que direito que o outro tem, né? Nenhum. Então a gente vai gerando essas situações e ainda achando que a gente está certo, porque ele tá no relacionamento comigo, é assim. Essa é a condição do relacionamento. Ele não tem o direito de fazer uma série de coisas e ele ainda tem que me desejar, tem que gostar de mim. É assim que funciona na maior parte das vezes? É ou não é? Alguém discorda? Eu acho que eu fui ficando mais velha, eu fui me soltando mais no relacionamento. Acho que fui criando, eu acho que eu fui vendo que sentir ciúmes
Não adianta em nada. Então, e comecei a viver mais o meu amor próprio, e eu acho que até o outro começa a gostar mais de estar com você, da sua presença, da sua companhia. Porque você deixa de ser menos chata, né? Cobrando leve, coisa. né? E você fala que engraçado, até mudou. No momento que você tem esse despertar, que esses ciúmes, ficar ligando 1000 vezes, controlando, aonde... Outro dia eu vi o cara que trabalha comigo, ele mandando location pra namorada. Falei, eu não acredito. Ele falou, não, ela pede de 1 em 1 hora pra eu mandar. Tadinha, eu sou flamengo. Eu falei assim, gente, eu falo, como é fiquei que impressionada. Eu até fiquei dia? torcendo, falei, tomara que ele saia desse relacionamento. E eu fui vendo assim, gente, eu sou o oposto. Mas Tipo, quantos anos você já está se relacionando? 17 anos de casamento. Então, amiga, esse é o caminho natural. Vai Depois de mandar 17 bastante anos, a gente já não está nisso, mas por baixo Tô disso. mesmo nisso. Tipo assim, não tô fingindo, Que bom, porque a né? mulher Lógico. também Isso é finge, muito né? bom, né? Vem aí põe o GPS pra ver onde que Não, vai mas dar. aí é que tá, depende do tempo que a gente tá, você já cria uma situação onde você, pela própria experiência, já começa a entender que determinadas coisas não valem a pena. A experiência vai te dar essa resposta, né? E dependendo do tempo que a gente já tá dentro da relação, os códigos são outros. São outros. Eles vão mudando. Eu falo que um Mas- casamento é um contrato entre duas pessoas. As cláusulas que servem para mim e para ele não se aplicam para o contrato que outros casamentos têm. E na E só medida essas que a duas gente... pessoas que têm que concordar com isso. O outro não aceita, minha mãe, meu pai, o fulano, ciclano, né? Basta entre os dois, é para essa pessoa que você deve. Exato. E eu também acho isso do formato do casamento tem que ser resolvido entre os dois. Se um quiser morar numa casa e o outro em outra e estiver funcionando, não precisa nem Que bom. explicar para as pessoas, né, o que vocês estão vivendo. É uma coisa que é entre vocês, mas eu acho que é difícil até explicar, né? Não, é porque aí quando você já tá... esses códigos, eles vão mudando na medida que a gente vai tendo também mais tempo de relacionamento. Então a gente vai vendo que a mulher passa a pensar totalmente diferente depois de um determinado tempo de relação. Porque as nossas mães também começaram a pensar diferente e a gente foi vendo, foi analisando que, puxa, minha mãe não está tão preocupada assim. E tudo isso a gente vai incorporando e trazendo realmente como modelo. E a gente coloca na nossa vida de acordo também com as fases e de acordo também com os setênios, né, que a gente está vivendo. Mas o ponto é que se você tem a base do controle, ele vai existir em algum lugar. Vai ser, eu controlo como é que a gente educa os filhos, ou eu controlo uma determinada, várias outras coisas dentro da relação e eu não me preocupo muito mais se você está transando com alguém ou não, né? Então a gente vai mudando isso, vai direcionando para um outro lugar por conta da experiência. Mas o ponto principal é o quanto eu consigo estar no amor puro de verdade com a pessoa. O quanto que a gente constrói as nossas relações com base nas melhores experiências que eu posso ter no hoje. Então, se todo dia eu construo a melhor experiência no hoje, isso tem que ser uma construção, é isso que vai determinar a minha relação. Ela não precisa ter um modelo, mas eu preciso fazer com que o meu dia e a minha relação seja melhor hoje. E todo dia eu tenho que estar construindo isso para o meu relacionamento. E isso não é uma prática que a gente tem, até porque a gente entra nas relações dentro do controle. Então a gente só vai mudando a forma de controlar. O que eu quero, como eu quero viver agora. E a gente não constrói o relacionamento com base nessa verdade, com base nesse amor e com base nessa liberdade total, que seria o caminho mais indicado. Algumas mulheres acabam sendo muito mais bem resolvidas, outras não, porque ainda cai dentro da questão das dependências, e cada vez que eu me sinto dependente, eu me sinto presa, e eu tenho raiva do outro, né? Então a gente acaba tendo uma série de distorções aí, mas novamente eu deixo de lado a questão do amar, da troca, do estar com o outro, por todas as condições que eu coloco como prioridade no mundo, seja viajar, seja trabalhar, seja me relacionar fora com as minhas amigas, seja uma série de coisas que eu posso estar dando como condição também. Vocês entenderam isso?
E o que isso tem a ver com cura energética? A questão do amor próprio, né? Também. É a vez de você ficar liberto, né? Dessas amarras. Viver a verdade, todas, de né? você conseguir Estar ser ali. ativo com a sua Tem a ver que quando eu entendi que existia um modelo, eu distorci alguma coisa. Eu distorci. Então, quando eu distorço, quando eu tenho uma crença, eu tenho uma limitação para a minha experiência. Quando eu digo a experiência é assim, eu coloquei ela dentro de uma caixa, eu limito as infinitas possibilidades que o universo vai derramando sobre você. E eu vou condicionando a minha vida. A cura energética é justamente para fazer esse trabalho imediato, de você requalificar e mudar todos esses códigos que muitas vezes estão vindo da ancestralidade. Então a gente tem a cura energética dos ancestrais, a cura energética do DNA, porque eu fui validando as doenças que tinha na minha família. Eu fui validando a gordura, fui validando a obesidade, eu fui validando uma série de coisas. A gente já sabe hoje pela genética que a gente tem 30%, né, de chance de, pelos genes, na verdade, a gente reproduzir uma determinada doença. Então a gente tem 70% de chance de não reproduzir se a gente pensar na nossa interação com o meio. Só que o que acontece quando eu valido? Eu começo a interagir no meio da forma distorcida para manifestar e para reproduzir isso na minha vida. Então, assim, a gente tem vários genes que podem estar silenciados, né? Eu mesma fiz os testes genéticos, tenho obesidade, tendência de acúmulo abdominal, eu tenho diabetes, eu teria pela minha genética já pressão alta, vários problemas cardiorrespiratórios e circulares, enfim, eu tenho uma genética bem complicada. E realmente, meu pai fez 4 cirurgias do coração, a gente tem um histórico de câncer absurdo na família. Mas o que muda tudo? É o validar ou não validar. É a força energética, a condição que eu coloco como verdade ou não, para a minha experiência. Então, a cura energética, ela vem para você analisar o que é que está acontecendo na sua vida, entender quando é que você validou aquilo, quando é que você disse um sim, quando é que você aceitou a distorção para a sua experiência, e a gente requalifica isso e volta para a neutralidade, para a origem, para a forma original. Depois que vocês receberem energia, vocês não se sentiram bem, muito bem, e toda aquela problemática parece que ela some, ela não é mais uma condição para a experiência. Então a cura energética, ela faz isso, né? E a gente tem a cura energética da materialização, que é aprender como é que a gente materializa mesmo, como coloca a energia, para trazer dos emaranhados as coisas que já estão acontecendo, que a gente já está vivendo como potência, como potencial, como possibilidade, e trazer para o mundo manifesto. Então, com a energética, a gente consegue fazer várias coisas, desde a cura dessas distorções relacionadas à doença, como eu sinto a doença, e uma série de coisas que está muito ligado com a nossa autonomia de escolher o que a gente quer experienciar. E quando é que eu escolho essas distorções todas? Quando eu valido ou não. Então, o que eu vou pedir para vocês? Olharem na vida de vocês o que é que vocês querem e por que vocês não estão atingindo. Por que eu não consigo aquilo que eu gostaria de viver? E aí vocês vão entender que, de alguma forma, vocês estão validando a distorção de que não é possível. Então, ou eu não sou merecedor, ou para ser merecedor eu preciso me esforçar muito, sem esforço não tem recompensa. O que é que eu estou validando e fazendo com que eu tenha essa sensação de que eu preciso me comportar de uma determinada forma para conseguir o que eu quero? Vamos lá, vamos pensar aí. Rapidão, vocês. Vocês trouxeram caderno e caneta? Quem quiser folha, tem aqui. Vamos compartilhar. Vocês também podem fazer isso aí na casa de vocês.
Então, gente, vocês já sabem que eu não estou namorando, não estou casada, não estou apaixonada, porque não é no nível da paixão da forma como vocês imaginam. O Alan também não. A gente só está se amando. Isso não é nada demais, isso é o caminho original, natural, normal, né? E a gente não está transando e também não estou tendo orgasmos múltiplos. Né? Não criem muitas distorções, né? Mas se bem que é até uma experiência boa de viver, né? Mas não é isso. A gente realmente está sustentando a nova forma do vibrar, né? Eu sei que é bem confuso para vocês, isso é bem complicado de entender, toda essa situação. E no caso dessa experiência que eu estou tendo, a gente começou na experiência, e da experiência isso acabou se tornando o trabalho. Não foi, olha, a gente tem que sentir dessa forma, porque dessa forma não funciona. A gente foi sentindo, e experienciando e vivendo, e foi descobrindo um universo de situações, de possibilidades para um novo relacionamento. Então a gente já está se relacionando há mais ou menos uns 6 meses agora, mas eu conheço o Alan há mais de 10 anos. Então não é uma pessoa que eu estou conhecendo agora, a gente já tem uma história de se conhecer de bem antes, né? E o mais interessante é que a gente se conectou para fazer um trabalho com a dança. E a partir de tudo isso, de toda essa experiência, várias coisas foram se desenrolando. E a gente foi trazendo para o nível da consciência e isso virou a cura energética dos movimentos. Que está sendo ainda, né? A gente ainda está nessa experiência. Vamos lá. Enquanto vocês vão anotando, eu vou falando com o pessoal da live também, tá bom? E aí, para vocês, mas fiquem pensando. Você tá anotando, né? E as dificuldades Vou botar. Eu tô vendo os comentários, na verdade. Por Deus, tá Por isso que ele tá rindo, não tá ótimo aqui. Pode ser em voz alta alguns comentários. Não teve nenhum ainda para eu trazer, mas quando tiver uma pergunta interessante. Tá bom. Então é isso. Então a gente tem que se perguntar o que de fato eu quero viver na minha vida e o porquê que eu não vivo aquilo que eu quero viver. Então a gente precisa ter muita verdade. Porque, por exemplo, quando a gente está trilhando o caminho espiritual, a gente também tem uma série de condições para trilhar o caminho espiritual, né? Então tem várias coisas que não combinam com consciência ou espiritualidade. E essas coisas são distorções, porque tudo é uma coisa só. Tudo é vida, e na nossa vida, na nossa experiência, a gente traz o nosso potencial de consciência. A gente não muda a nossa consciência, né? A consciência vai sendo integrada a partir da nossa experiência mesmo, a partir das oitavas que a gente vai virando. Então, quando a gente se limita e a gente tem uma ideia de que a gente tem que ir dizendo muito não para a experiência, porque esse é o caminho da consciência, esse é o caminho da responsabilidade, a gente está tendo uma grande distorção, porque a gente não tem que dar não, a gente tem que dar sim para a experiência, porque sem experiência não tem crescimento, né? E a gente aprende a dar não para muita coisa, vai só dando o não, e aí você deixa de viver, de fato você nega a vida, né? E espiritualidade não é negação de vida, espiritualidade não é você abrir mão do seu potencial e de todas as coisas que você pode experienciar. Mas a gente tem que entender que no mundo manifesto, que é um mundo dual, tudo tem consequência, ok? O fato de ter consequência não pode me impedir de viver o que eu quero, mas eu tenho que estar fortalecido para conseguir lidar com as consequências. Então, se eu amo e sou apaixonado, qual é a consequência? Eu tomar um pé na bunda. Ok, eu tenho que estar forte para a situação de tomar um pé na bunda e não negar o amor e a paixão, né? Então eu não tenho que furar os olhos para não ver as coisas boas da vida. Eu tenho que conseguir estabelecer a força interna
para ter condições de viver as consequências, né? Porque a gente vai ter consequência. Então é totalmente diferente de você negar a experiência, né? É muito diferente, porque é assim, quando os nossos pais são crianças, eles vão lá para a chuva gelada, toma aquela chuvarada, acha incrível.